Oi, pessoal, boa noite, tudo jóia? Pode começar, viu? Colocar os nomes aí, tá, gente? Nós vamos começar a conversar com vocês sobre o trabalho, tá? Quem tiver dúvida pode perguntar aqui no chat ou pode colocar por áudio, tá? Primeira coisa, o nosso trabalho, repetindo mais uma vez, começa o prazo segunda-feira, tá? Então, segunda a sexta, vocês vão ter o prazo para fazer o trabalho, que é um parecer jurídico, tá? Eu vou contar uma história lá, noticiar um fato, e vocês vão fazer esse parecer com base no que a gente estudou ao longo desses meses. O segundo trabalho, que é valendo, esse primeiro vale 4 pontos, de segunda a sexta. O segundo trabalho eu vou disponibilizar dia 1º de julho, primeiro e 2. Aí no dia 1º, vocês vão, um dia antes eu vou disponibilizar, vocês vão responder 6 questões, e aí terminou nossa participação. Porque nós temos, além dessa aula, viu, doutor Eva, viu, doutor Carlos, nós temos mais 3 aulas, aí termina a nossa participação. Nós vamos ter mais 2 domingões do Natan, que será agora, domingo agora, e no outro domingo, aí termina os domingões desse semestre, só no próximo semestre 2020.2, né? Então, para começar a aula de hoje, eu vou disponibilizar para vocês aqui, gente, um modelo, tá certo? Um modelo de parecer. Não é que eu queira que vocês sigam esse modelo, é uma estrutura padrão de um parecer para ficar à disposição de vocês. Não é obrigado a seguir esse modelo, né? Então, estrutura de parecer, eu vou dar um fato, cientificar uma situação, vocês vão tratar em cima dessa situação que eu vou trazer. Então, o que é que eu vou querer que vocês façam? Vocês façam, por exemplo, indiquem um parecer, um número, o interessado, o assunto, é uma espécie de ementa, né, um assunto, que é um resumo do que vai ser discutido. Aí você vai fazer um relatório com base no caso que eu apresentei. Depois do relatório, vem uma fundamentação, que é onde vocês enfrentam a matéria jurídica do parecer, na fundamentação, e, por fim, você conclui. Então, vocês vão, esse parecer, vocês vão funcionar como se fossem os promotores do caso. Então, vocês vão funcionar como promotores do caso. Então, a estrutura do parecer padrão é essa. Não é, doutora Cristina Eva, não é que eu queira que siga ipsilíteres essa estrutura. É uma estrutura sugestiva. Estou fazendo uma sugestão de uma estrutura. Eu vou disponibilizar para vocês no Unifor Online, e aí vocês fiquem à vontade para utilizar ou não essa estrutura, a critério de cada um. Não é obrigado a utilizar essa estrutura. Portanto, que fique muito claro o seguinte, eu quero que vocês façam um relato, eu quero que tenha uma fundamentação e uma conclusão. Vocês têm que fundamentar. Quando eu for disponibilizar o trabalho domingo à noite, que vai começar o prazo na segunda, eu vou dizer os itens que vão ser avaliados, entendeu? Para ficar fácil, eu vou colocar para vocês os itens que eu vou avaliar. Então, os itens que eu vou avaliar, eu vou colocar lá. Para quantas páginas a Mário está perguntando? Mário, vão ser de 2 a 4 laudas, certo? Então, eu vou estabelecer lá os parâmetros. Mínimo de 2, máximo de 4, né? E aí, o que é que eu vou analisar? Os fundamentos. Tá? O relatório, vocês vão copiar o relatório que eu vou fazer. Vocês vão os fundamentos e a posição que cada um vai ter em relação àqueles fundamentos, que é o que? A conclusão, né? Então, o senhor, doutor Carlos, o senhor vai ser o promotor mesmo, né? Advogado não, agora o senhor vai ser o promotor. Então, vocês vão funcionar como custos legis. Eu vou trazer uma situação jurídica e vocês vão funcionar como fiscal da ordem jurídica. Então, o trabalho, valendo 4 pontos, começa segunda, termina sexta o prazo. Domingo, ao longo do dia, não sei que horário, eu vou disponibilizar, mas o prazo só começa segunda, só vai começar a contar segunda. Domingo, para vocês logo se forem finalizando com o fato, né, e trabalhar, mas segunda, tá? Segunda fica doidinha porque a Cristina vai dar certo. A Cristina chora, viu? A Cristina só tira 10 e chora. Ó. Aí ela, quando vê lá, ela faz tudo bem direitinho. Então, não se preocupe, vai ser um show. É porque vocês vão treinar. Né? Então, nós vamos aliar o quê? A prática à teoria, tá certo? Vamos lá. E na aula passada, que a gente já começou a discutir com vocês, gente, nós vamos o quê? Continuar a estudar os chamados pressupostos processuais. Alguém tem mais alguma pergunta, gente? Vou disponibilizar aqui, ou então no áudio, né? Pressupostos processuais, certo? Nós vimos o quê? A relação jurídica, ela é formada por autor, juiz e réu, para resolver um objeto. A relação jurídica, ela é formada por autor, juiz e réu, para resolver um objeto.
Então, os pressupostos processuais, eles vão influenciar nessa relação jurídica. Pressupostos processuais são institutos jurídicos que vão influenciar nessa relação jurídica. Aí nós vamos lá para o artigo 485, inciso 4 do Código de Processo Civil. Artigo 485, inciso 4 do Código de Processo Civil, que diz o seguinte, o 485. O juiz não resolverá o mérito quando verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Portanto, gente, os pressupostos são institutos que vão influenciar no nascimento e no desenvolvimento do processo. São institutos jurídicos, de acordo com o artigo 485, inciso 4, que vão influenciar no nascimento e no desenvolvimento do processo. Não, por que tu está dizendo isso? Porque o 485, gente, ele fala da chamada sentença terminativa. A sentença terminativa, que a doutora Mari sabe muito bem, é quando conclui, termina, foi sentenciado, mas não aprecia o mérito. Sentença terminativa, ela não aprecia o mérito não aprecia o mérito. É o que diz o 485, inciso 4. É o 485, inciso 4, ele fala de uma sentença terminativa. Diz o quê? Que se não tivermos os pressupostos, boa noite, Thiago, de constituição e desenvolvimento, o processo não pode prosseguir. Aí eu faria mais um plus. Artigo 485, eu queria que a gente fosse lá, parágrafo 3º do artigo 485. Parágrafo 3º do artigo 485, parágrafo 3º do artigo 485. Olha o que diz o parágrafo 3º, doutor Tiago, olha aqui. Diz o seguinte: o juiz conhecerá de ofício da matéria constante no inciso 4. O que diz o inciso 4? Que é pressupostos de constituição e desenvolvimento válido, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorreu o trânsito em julgado. Ou seja, gente, são institutos que vão influenciar de sobremaneira, no aspecto formal. Os pressupostos, eles vão interferir diretamente no aspecto formal da relação jurídica que formou o processo. Que relação jurídica? Aquela triangulação envolvendo autor, juiz e réu para solucionar um conteúdo, subvencionar um objeto. Então, essa é a relação jurídica que nasce e se desenvolve. O que vai influenciar no nascimento e no desenvolvimento, que é os pressupostos, segundo o artigo 485, inciso 4 do Código de Processo Civil. Então, os pressupostos são institutos jurídicos que influenciam, doutor Anderson, na constituição / existência e no desenvolvimento do processo, segundo o artigo 485, inciso 4. E o parágrafo 3º do 485, que é o 485, fala da chamada sentença terminativa. A sentença que não resolve a matéria, que não resolve o mérito, que não enfrenta o conteúdo propriamente dito. Então, e o parágrafo 3º diz o seguinte, que é tão grave, é tão necessária a presença dos pressupostos, que, consequentemente, são institutos que podem ser reconhecidos de ofício. O que é ser reconhecido de ofício? Sem a necessidade de provocação de qualquer das partes. O juiz mesmo, sozinho, sem a necessidade de provocação, ele pode reconhecer a presença dos pressupostos. Ok, gente? E, didaticamente, na aula passada, nós fizemos um apanhado e trouxemos, ali vamos trazer novamente, certo? Uma divisão didática que faz o professor Fred Didier. O professor Fred Didier, ele fala dos pressupostos e faz uma divisão bem interessante para ficar mais didaticamente mais claro para nós, certo? O professor Fred vem e faz uma divisão bem mais didática para ficar bem mais claro para nós. Quando ele vem e faz a seguinte sugestão, ele pega lá o artigo 485 do Código de Processo Civil, em seu inciso 4, que fala dos pressupostos, e faz o seguinte,
ele denomina, vou abrir aqui o slide para vocês, certo? Ele denomina os pressupostos de duas maneiras. Ele chama primeiro pressupostos no sentido lato sensu, no geral. Em geral, né, como gênero, os pressupostos são lato sensu. São divididos em pressuposto processual. Alguém me dá só um sinal se o slide está aparecendo pelo áudio? Por favor, Mariana, qualquer um. Eva, só dando sinal que está aparecendo. Está sim, professor. Tá bom, obrigado. Ok, obrigado. Então, os pressupostos processuais são divididos em, segundo o professor Fred, ele pega lá aquela classificação, o que é que a lei diz? A lei diz, de acordo com o artigo 485, inciso 4, que nós temos os pressupostos de constituição e os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo. Ou seja, institutos jurídicos que vão influenciar na formalidade processual em relação ao nascimento do processo, quando ele se forma, e no desenvolvimento desse processo. Então, são chamados pressupostos. O professor Fred vai mais além, ele faz uma divisão para ficar mais didático de entender. Ele chama os pressupostos no sentido gênero e subdivide em pressupostos processuais estricto sensu ou de existência e pressupostos ou requisitos de validade. Esses pressupostos processuais estricto sensu ou de existência, doutores, essa é a mesma coisa lá daquele pressuposto de Constituição que a gente encontra lá no artigo 485, inciso 4. Esses pressupostos ou requisitos de validade são os mesmos intitulados pela Lei de Pressupostos de Desenvolvimento Válido e Regular do Processo. É a mesma coisa. Apenas ele fez essa divisão num aspecto meramente didático. Ao tempo que a gente já abre um parênteses e diz, a doutrina ela não é uniforme. Vai ter pressuposto que o professor Fred cita, que o doutrinador não cita. O que é que nós temos que ter em mente? Que os institutos jurídicos que vão influenciar na formação do processo, eles vão ser chamados de Constituição e, pelo professor Fred, de existência, ou pela lei de Constituição. Já aqueles institutos jurídicos que vão influenciar processualmente no desenvolvimento, eles serão chamados de desenvolvimento, válido e regular do processo. Na divisão do professor Fred é essa aí, ó. Nós temos os chamados pela lei de pressupostos, os pressupostos de constituição, são, pelo professor Fred, chamados pressupostos processuais estricto sensu de existência. Já os pressupostos de desenvolvimento válido e regular são chamados por ele de pressupostos ou requisitos de validade. É a mesma coisa, é no aspecto meramente didático. Aí ele vem e diz o seguinte, nós temos pressupostos que são de existência, e nós temos pressupostos de existência ou constituição, né? E nós temos pressupostos que são de desenvolvimento ou requisitos de validade. Ele chama de requisitos de validade porque ele entende o seguinte, pressuposto, na visão dele, é o que vem antes, ou seja, é o que vai influenciar na formação. Como esses pressupostos de desenvolvimento, eles vão influenciar no desenvolvimento do processo, ele prefere, senhores e excelências, de denominados de requisitos de validade, já que eles vão dar valoração para algo que já nasceu. Então, ele não gosta de chamar pressuposto, porque ele diz pressuposto é o que vem antes, é o que pressupõe. Pressupõe alguma coisa antes. Então, ele prefere intitulá-los de requisitos de validade. Mas, eu repito, é no aspecto meramente didático. O que nós temos em mente? Os institutos que vão influenciar formalmente no início da relação jurídica, eles vão ser chamados de Constituição. Os institutos que vão influenciar no desenvolvimento, eles vão ser chamados pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo. Na divisão do professor Fred, é essa aí. Existência é o mesmo de Constituição. Requisito de validade é o mesmo pressuposto de desenvolvimento. Aí vai mais além. Eu disse para vocês que o processo ele nasce de uma relação jurídica. Que relação jurídica? Envolvendo os sujeitos, seria autor e réu, e envolvendo o objeto, que seria a própria demanda, o conflito, a lide, a controvérsia. Então, é o que forma uma triangulação, gente. É uma triangulação, excelência, de autor, juiz e réu resolver um objeto. Então, o professor Fred vem e faz o seguinte,
O professor Fred vem e faz o seguinte, o professor Fred vem e faz o seguinte, pressuposto, certo? Os pressupostos de existência, eu vou ter os subjetivos, que são relacionados aos sujeitos, e eu vou ter os objetivos, que são relacionados ao objeto. Os requisitos de validade, que pela lei eles têm o nome de pressuposto de desenvolvimento, nós vamos ter também os subjetivos e os objetivos. O que é importante destacar, os institutos subjetivos são aqueles que são relacionados aos sujeitos. Os institutos jurídicos objetivos são relacionados ao objeto. Os institutos jurídicos de requisitos de validade que são relacionados ao sujeito são chamados de subjetivos. Os institutos jurídicos que são relacionados à demanda, ao objeto, são chamados de objetivos. Então, ele faz uma subdivisão, certo? Ele chama, que eu acho correta, tá? Os pressupostos. Quem entrou, gente, coloca aí o nome, tá? Para poder a questão do ponto. Então, nós temos o pressuposto, os pressupostos, né? Nós temos pressupostos que são relacionados ao início, pressupostos relacionados ao início. Pela lei, nós temos pressupostos de Constituição, né? Constituição, pelo professor Fred Dias, que está trazendo essa doutrina, ele denomina de existência. Eu também estudo torcidos. E nós temos, pela lei, os pressupostos de desenvolvimento. Nós temos pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo. Pressuposto de desenvolvimento válido e regular, o professor Fred Dias chama de requisitos de validade, né, que a gente está vendo aí. Por sua vez, ele diz o seguinte, tem institutos que vão influenciar no início, vão influenciar em relação aos sujeitos. Quando se relacionam aos sujeitos, são chamados de subjetivos. Quando se relaciona ao objeto, ao próprio conflito, são chamados de objetivos. Então, nós vamos ter pressuposto de constituição / existência subjetivo e pressuposto de constituição existência / objetivo. Nós vamos ter pressuposto de desenvolvimento e requisitos de validade subjetivos, são relacionados aos sujeitos, e nós vamos ter pressuposto de desenvolvimento, requisitos de validade relacionados ao objeto, que são os objetivos. Então, é isso que diz esse slide aí, esse primeiro slide. O primeiro slide que nós estamos estudando, nós temos aí a questão dos pressupostos de existência, subjetivos e objetivos. Pressuposto de existência subjetivo / Constituição. O que é que tem, gente? Quem são os sujeitos que estão na relação jurídica processual? Quem são? É o juiz, que representa o Estado juiz, e as partes. As partes têm que ser capazes. Então, tem que ser partes capazes e o juiz. Resolvendo o quê? Um objeto. Então, os pressupostos de existência são aqueles que estão presentes originariamente na relação jurídica processual, envolvendo autor, juiz e réu para resolver um objeto. Por isso que os pressupostos de existência subjetivos são Estado juiz e partes capazes. Deu para entender? Por quê? Eles são sujeitos que vão estar originariamente na relação jurídica processual, resolvendo o quê? Um objeto. Então, qual seria o pressuposto de existência / Constituição? A existência de uma demanda. Para ter um processo, tem que ter o quê, gente? Tem que ter um conflito, tem que ter uma controvérsia, ou seja, tem que ter uma demanda. Então, os pressupostos de existência, nós temos os subjetivos, que é o juiz e as partes capazes, autor e réu, e nós temos como objetivo, que é relacionado ao objeto, tem que ter uma demanda. Então, os pressupostos de existência são o juiz, as partes e uma demanda. Por quê? Vão compor originariamente a relação jurídica processual envolvendo autor, juiz e réu. Deu para entender esses pressupostos porque eles são de existência ou de constituição? Porque eles vão formar inicialmente a relação jurídica. Que relação? Autor, juiz e réu para resolver um objeto. Por isso que os subjetivos, os institutos jurídicos, os pressupostos de constituição, os pressupostos de existência subjetivos são autor, juiz e réu. E o pressuposto objetivo? O conflito, a demanda, a existência de uma demanda. Deu para entender os pressupostos de existência ou de constituição? Alguém tem alguma dúvida? Vamos agora
estudar os outros pressupostos, que são os institutos que vão influenciar no desenvolvimento. A relação jurídica nasceu. Por que a relação jurídica nasceu? Porque eu tenho um autor, tenho um juiz e tenho um réu, resolvendo o quê? Um objeto. No entanto, essa relação jurídica, ela precisa de uma valoração para se tornar efetivamente um processo e vir a se desenvolver. É nesse diapasão que nasce o quê? Os chamados pressupostos de desenvolvimento, os chamados pressupostos de desenvolvimento, ou na classificação do professor Fred Didier, requisitos de validade. Ou seja, o autor, o juiz e o réu e o objeto vão precisar de uma valoração para poderem desenvolver. Então, é aí que nascem os pressupostos de desenvolvimento ou requisitos de validade. Quais seriam os requisitos de validade ou pressupostos de desenvolvimento? Primeiro, subjetivos, competência do juiz. Aquele juiz lá que fez nascer a relação jurídica, que foi como pressuposto de existência, agora ele precisa ser competente. O processo andar precisa ter um juiz competente, não é? Nós já analisamos que para o processo andar, precisa ter um juiz competente, senão o processo não anda. Senão o processo ele não pode se movimentar, tem que ter um juiz competente. Outro ponto relevante, precisa que esse juiz que era competente, é necessário que ele seja o quê, gente? É indispensável que esse juiz ele seja imparcial. Além de competente, é indispensável que esse juiz ele seja imparcial. Então, necessita de quê, gente? A imparcialidade do juiz. É indispensável que aquele juiz competente lá da relação jurídica originária, para que o processo se desenvolva, ele seja o quê? Imparcial. Obrigatoriamente, ele tem que ser imparcial. Agora, em relação às partes. A gente viu que uma das condições da ação é a legitimidade. Né? Nós vimos, inclusive, só um parêntese. A gente viu que para que uma ação e uma exceção se designassem, é necessário que eu tenha os elementos da ação, que são as partes, causa de pedido e pedido. Além dos elementos da ação, eu tenho que ter as condições da ação. De acordo com o artigo 17 do Código de Processo Civil, as condições da ação que a gente já estudou seriam legitimidade e interesse. O professor Fred traz, no entender dele, a legitimidade, na verdade, seria um pressuposto de desenvolvimento. Ela não seria simplesmente uma condição, não. Ela seria um pressuposto, um instituto que vai influenciar no desenvolvimento, que é a legitimidade de causa, que é a legitimidade que a parte tem de buscar os seus direitos em juízo. Legitimidade de causa é a legitimidade de agir, buscando os seus direitos. A legitimidade de causa é a legitimidade de agir, buscando os seus direitos. No entanto, ela acrescenta mais duas. Eles dizem que tem que ter a capacidade processual ou legitimidade processual e a capacidade postulatória. Eu vou abrir aqui para a gente dar uma pescada lá no artigo 70 do Código de Processo Civil. Artigo 70 do Código de Processo Civil. Olha o que diz o artigo 70. O artigo 70, gente, ele fala o que a gente chama de capacidade de estar em juízo ou capacidade processual ou legitimidade processual. O que é isso? Nós vimos a chamada legitimidade de agir ou legitimidade de causa. O que é a legitimidade de agir ou legitimidade de causa, doutora Eva? A legitimidade de agir ou legitimidade de causa é a legitimidade que a parte tem de buscar os interesses dela em juízo. Por isso que, pela lei, a legitimidade de agir, ela seria condição da ação, porque vai influenciar na ação. No professor Fred, ele diz que a legitimidade de agir, ela tem que estar na parte de quê? Como pressuposto processual, já que vai influenciar no desenvolvimento. Aí o artigo 70 diz o seguinte, toda pessoa que se encontrar no exercício de seus direitos tem capacidade para estar em juízo. Como é o nome disso aqui, gente? É legitimidade. Legitimidade processual ou
capacidade processual, certo? Ou legitimidade ad processo, ou legitimidade ad processo. Gente, ela é um avanço em relação à legitimidade de agir. A legitimidade de agir é aquela que qualquer pessoa pode ir para a justiça buscar os seus direitos. No entanto, nem todas as pessoas têm a capacidade plena de estar em juízo. O que diz o artigo 70 é que só pode estar em juízo quem é o detentor da capacidade plena. Essa capacidade plena de estar em juízo é chamada de legitimidade processual, ou capacidade processual, ou legitimidade ad processo. Aquela legitimidade de agir é de qualquer pessoa, o menor, o senil, certo? O absolutamente incapaz, o relativamente capaz, qualquer pessoa pode ir para a justiça buscar os seus direitos. No entanto, nem todas elas podem estar em juízo sozinhas. Se a pessoa é detentora da capacidade plena, ou seja, ela pode exercer plenamente os seus direitos civis, então ela pode também estar em juízo sozinha. É o que diz o artigo 70. Se ela não tem a capacidade plena, aí a gente dá uma pescada no artigo 71 do Código de Processo Civil. Artigo 71 do Código de Processo Civil. O artigo 71 diz o artigo 71, ele complementa o artigo 70. Ele diz, ó, o incapaz será representado ou assistido por seus pais, tutor ou por curador na forma da lei. O incapaz será representado ou assistido por seus pais, por tutor ou por curador na forma da lei. O que é que ele está falando aí, gente? Da capacidade de postular em juízo. É a capacidade de postular em juízo, que ele denomina legitimidade processual, ou capacidade processual, ou legitimidade de processo. Então, como pressuposto de desenvolvimento, além da parte ser legítima, porque o direito pertence a ela tem que ter a capacidade de discutir esse direito em juízo. Se ela não tiver a capacidade de discutir esse direito em juízo, porque ela não tem a capacidade plena, ela não pode gerir ou praticar os atos civis sozinha, então ela precisa estar representada ou assistida. Que é o caso, por exemplo, do menor, certo? O menor que quer entrar com ação contra o pai. O direito é do menor, então o menor é o detentor de quê, gente? Legitimidade ad causa. Só que ele não pode estar em juízo. Para estar em juízo, ele precisa o quê? De acordo com o artigo 71, estar assistido ou representado. Digamos que uma pessoa seja interditada, mas ela tem um direito. Se uma pessoa interditada tem um direito, ela é detentora de quê, gente? Legitimidade ad causa. No entanto, ela não tem a capacidade plena. Por não ter a capacidade plena, ela precisa o quê? Ser representada ou assistida por seu curador. Então, é isso que diz o artigo 70. Eu queria dar mais uma pescada também, gente, no artigo 75. O artigo 75, ele fala daqueles entes, fala, em geral, da pessoa jurídica, certo? Ou seja, aquela ficção jurídica que o direito civil criou. Então, o direito civil criou uma ficção jurídica, chamada pessoa jurídica. A pessoa física, ela não foi criada pelo direito civil, ela existe e o direito civil assegurou direitos e deveres para ela. Já a pessoa jurídica foi uma ficção jurídica criada pelo direito civil. Né? Então, uma ficção jurídica criada pelo direito civil. Tá? Uma pergunta aqui do desconhecido, que eu não sei quem é. Nos casos das pessoas representadas por procurador, se encaixa. Exatamente. Que é o que diz o artigo 75, entendeu? Ou então 71. Entendeu? Se encaixa plenamente, certo? Se ela puder estar representada, então tem que estar. Ah, o Natan, viu, Natan? Exatamente. É no caso que a pessoa também representa por procurador. Se puder estar representada. Sim. Se ela não tiver. Mas entenda, espera aí. Se for um procurador, por exemplo, certo? Uma procuração pública, tá? Então, nesse caso, é que temporariamente ele está. Não é essa situação propriamente dita,
que é o caso do incapaz. Por exemplo, a pessoa está plenamente capaz e tem um procurador que a represente. Tá? Seria uma situação de representação de maneira excepcional aí. Entendeu? Não é bem esse caso aí, não. Esse caso é quando a pessoa ela não tem a capacidade plena. Pode ser que a pessoa tenha capacidade plena, Natan, e esteja representada por alguém. Então, a procuração, ela supre temporariamente essa situação. Não se encaixa totalmente aí, não. Tá? O que se encaixa é a situação da incapacidade. Essa capacidade processual, legitimidade processual, é o caso aí. Porque tem atos, acontece com idosos excepcionalmente. Olha o detalhe, olha o problema. O idoso nem sempre ele está encaixado aí. Ele só vai estar encaixado aí se ele tiver sido interditado. Porque senão ele é o detentor da capacidade plena. Aí o que é que vai acontecer? Tem atos processuais que eles são personalíssimos. Entendeu? Então o procurador não vai poder substituir. Tá? Por exemplo, uma aferição de um depoimento pessoal. O procurador não vai aferir, porque o depoimento pessoal, o juiz quer ver os sentimentos da pessoa, ele quer sentir isso. Então o procurador não vai suprir. Então tem atos que não suprem. O que se fala aí, que eu estou falando agora, Natan, é o aspecto de quê? Do incapaz. Que não tem a capacidade. Essa capacidade plena e capacidade processual em relação ao incapaz propriamente dito, não em relação a um procurador. Tá certo? O idoso nem sempre. Eu conheço idoso de 90 anos que faz mais coisa do que muita gente de 20. Né? Então, assim, o fato de ser idoso não acarreta necessariamente, certo, que ele se encaixaria na hipótese do artigo 70 ou na hipótese do artigo 71. Né? O idoso ele pode fazer tudo, a não ser se ele tivesse sido interditado. Por exemplo, um filho pegando o gancho do Natan. O filho quer entrar, o pai tem 89 anos e não quer realizar uma transação lá em relação ao imóvel dele. O filho não pode substituir o pai, a não ser se ele tiver interditado o pai. Aí sim, aí ele é curador. Ele entraria na regra do artigo 71. Tá bom? Então, nem sempre o procurador se encaixa aí. Depende da situação. O encaixe aí do artigo 71 é o aspecto da incapacidade propriamente dita. Porque para ter capacidade processual, ou legitimidade de processo, ou legitimidade processual, que é essa do artigo 70, que difere da legitimidade de agir ou a de causa lá do artigo 17 das condições da ação. Essa aí é porque eu posso ir para juízo sozinho, tá certo? Se eu não puder, eu tenho que ser representado ou assistido. É esse caso aí específico. E a última capacidade que está falando, professor Fred, como pressuposto processual de desenvolvimento relacionado aos sujeitos, gente, é a chamada capacidade postulatória. Ou seja, capacidade de postular em juízo. Capacidade postulatória. Nesse caso, gente, precisa para o processo se desenvolver que a parte ela tenha capacidade técnica de estar em juízo. E quem é o único, em regra geral, detentor da capacidade técnica no nosso país? O advogado. O advogado é o único detentor, em regra geral, da capacidade técnica. Excepcionalmente é o defensor público nas situações dos necessitados. Excepcionalmente é a própria parte, quando ela pode, não como regra, mas como exceção, entrar sozinha em juízo, que é o chamado jus postulante, que ocorre lá no juizado especial, que eu já falei, naquelas causas até 20 salários mínimos, ou então é o caso do jus postulante no habeas corpus, né, que não precisa de advogado. Mas a regra geral, mais de 90% dos casos do processo civil, para a parte estar em juízo, exercitando a sua capacidade processual, ela precisa ter alguém que o represente tecnicamente, que é o nome da capacidade postulatória. Então, precisa de um advogado para o processo se desenvolver. Portanto, a capacidade postulatória é dada do artigo 100, do artigo 103, do artigo 100 e 103 do Código de Processo Civil e o artigo 133 da Constituição, que é a capacidade do advogado é representar tecnicamente, que é a capacidade postulatória, ela é indispensável para o desenvolvimento do processo. Por isso que, segundo o professor Fred, ela é considerada o quê? Pressuposto de desenvolvimento, na visão dele, barra requisito de validade, ou seja, da valoração para que o processo ele venha a se desenvolver. Então, nós temos como requisito de validade ou pressuposto de desenvolvimento. Nós temos a competência do juiz, nós temos a imparcialidade do juiz,
Nós temos a legitimidade de causa, que aí ele traz como pressuposto, mas lá no artigo 17 do Código de Processo Civil é considerado como condição da ação. E nós temos a capacidade processual, que é a do artigo 70 do Código de Processo Civil. O que é que diz o artigo 70? Diz que a capacidade da pessoa estar em juízo discutindo sozinha os seus direitos. Se ela não tiver essa capacidade, ela precisa estar representada ou assistida. No caso do incapaz, é a hipótese do artigo 71 do Código de Processo Civil. No caso daquela ficção jurídica, certo? Das pessoas jurídicas que foram criadas, aí nós temos as hipóteses do artigo 75. Eu só queria fazer um parêntese, tá? Lá do artigo 75, em especial, tá? Artigo 75, em especial, eu queria trazer para vocês as hipóteses, tá? Dos que são chamados de pessoas formais. Artigo 75, incisos 5º, 6º e 7º. Artigo 75, incisos 5º, 6º e 7º. Gente, a massa falida pelo administrador judicial, a herança jacente ou vacante por seu curador, o espólio pelo inventário, né? O espólio pelo inventário, certo? O espólio pelo inventário. Gente, essas aí são consideradas pessoas formais, certo? Não teria a personalidade jurídica propriamente dita, a massa falida não tem personalidade jurídica, a herança jacente ou vacante não tem, o espólio não tem. Mas eles podem buscar os seus direitos em juízo. Eles não teriam a capacidade, digamos, a personalidade jurídica, né? Mas poderiam discutir os seus direitos em juízo, ou seja, eles são detentores da legitimidade processual, ou capacidade processual, ou legitimidade do processo. Por isso que eles são considerados pessoas formais. Apesar de não ter personalidade jurídica plena, eles podem estar em juízo discutindo seus interesses. A doutrina os denomina de pessoas formais, que são detentoras da legitimidade processual ou capacidade processual, apesar de não ter uma personalidade jurídica plena. São as pessoas formais, porque são detentores dessa legitimidade processual ou capacidade processual, ou seja, da capacidade de estar em juízo segundo o artigo 75 do Código de Processo Civil. Ok, gente? Então, pelo que a gente viu, voltando, né, professora Mari, nós vimos, tá? Nós vimos aqui, lá do começo, nós vimos pressupostos processuais. O que são pressupostos processuais? São institutos jurídicos que influenciam no nascimento e no desenvolvimento do processo. Aí a gente diz que, pela lei, artigo 485, inciso 4, nós temos os pressupostos de constituição, que vão influenciar na existência. E nós temos os pressupostos de desenvolvimento, que vão influenciar no desenvolvimento do processo, na regularidade, na formalidade do processo. Aí o professor Fred, com muita propriedade, o professor Fred, grande processualista, que a gente segue muito, ele faz uma divisão bem didática para a gente entender bem essa questão dos pressupostos. Ele chama os pressupostos que a lei denomina de Constituição, ele denomina de estrito sensu ou de existência. Que a lei denomina de desenvolvimento, ele denomina de requisitos de validade. Por que ele denomina de requisitos de validade? Porque ele diz que, como vão influenciar no desenvolvimento, eles não pressupõem, eles não vêm antes. Eles já vêm com uma relação jurídica processual, já se formou. Aí ele vem e diz que os pressupostos de existência ou de constituição, segundo a lei, eles vão influenciar tanto nos sujeitos, quanto eles vão influenciar no objeto. Eu disse para vocês que, para o processo se formar, ele precisa ter uma relação jurídica devidamente formada. Que relação jurídica? É uma triangulação envolvendo autor, juiz e réu para resolver um objeto. Então, a gente intitula aqui quem são os sujeitos dessa relação. É o juiz e as partes capazes. Então, seria pressuposto de existência subjetivos. Por que subjetivos? São relacionados aos sujeitos. Aí nós teríamos uma demanda, um conflito a ser resolvido. Então, nós temos aí pressuposto de existência objetiva, ou seja, são sujeitos para resolver uma demanda, para resolver um conflito. Portanto, os pressupostos de existência são subjetivos, juiz e partes capazes, e objetivos, existência da demanda. No entanto, para que o processo se desenvolva, eu tenho que ter os pressupostos de desenvolvimento, ou, na visão do professor Fred, requisitos de validade. Também subjetivos e objetivos. O subjetivo seria, aquele juiz lá, ele tem que ser competente. Aquele juiz lá, ele tem que ser imparcial.
Aquela parte lá, tanto o autor como o réu, eles têm que ser legítimos. Podem discutir direitos em juízos. Lembrando a vocês que a legitimidade, no geral, ela é considerada condição da ação. Mas, na visão do professor Fred Dias, seria pressuposto de desenvolvimento, porque influencia no desenvolvimento do processo. Só pode se devolver se as partes forem legítimas. Além das partes serem legítimas, é necessário, de acordo com o artigo 70 do Código de Processo Civil, que elas tenham a capacidade de estar em juízo, ou seja, discutir plenamente, sem estarem representadas ou assistidas, os seus direitos, que é a hipótese do artigo 70 do Código de Processo Civil. Caso elas não preenchem esse requisito, aí vem o 71 e diz, olha, os incapazes têm que ser representados ou assistidos. O 75, que fala das pessoas jurídicas, excetuando as chamadas pessoas formais, que é a nossa falida que eu falei, que é do espólio que eu falei. Então, excetuando essas pessoas formais, eu tenho o quê? Eu tenho a capacidade processual, ou legitimidade processual. Além dessa legitimidade ou capacidade processual, eu tenho que ter o quê? Tenho que ter a capacidade técnica. Só que o cidadão comum, ele não tem capacidade técnica. Quem é que é o detentor da capacidade técnica segundo o nosso ordenamento? É o advogado. Então, tem que ter um advogado. Além de ser legítima, além de poder estar em juízo, tem que estar com alguém que o auxilie tecnicamente. O detentor, em geral, é o advogado. O defensor público só vai ser nas situações excepcionais, que nós já falamos. Né? O Ministério Público, em alguns casos muito específicos. Mas, no geral, é a própria parte. E aí, na próxima aula, nós vamos falar do hipótese chamada substituto processual, que é a hipótese quando uma pessoa é substituída por outra. Não é representada, ela é substituída. Por exemplo, quando o Ministério Público entra com uma ação coletiva, com uma ação civil pública. É isso que a gente vai dar uma ênfase na próxima aula. E na próxima aula, nós vamos falar dos pressupostos ou requisitos de validade objetivos, que estão intrínsecos, são aqueles que estão dentro do processo. E extrínsecos são institutos que estão fora e vão influenciar, mas vai ser objeto da próxima aula. O que é que eu quero que vocês lembrem hoje? Nós vamos ter pressupostos de existência, subjetivos, estado de juízo e partes capazes, e objetivo, existência da demanda. E nós vemos requisitos de validade subjetivos e requisitos de validade objetivos. Então, era o geral em relação aos pressupostos, tá? Aos pressupostos. Então, voltando, estou aqui olhando para vocês. Lembrando o quê? Pressupostos são institutos jurídicos que vão influenciar onde? No nascimento e no desenvolvimento do processo. No nascimento, falo já, Cris. A Cris está pedindo 70. Claro, Cris, precisa pedir, por favor, não. Só um pouquinho. Os pressupostos são institutos jurídicos que vão influenciar no nascimento, ou constituição, ou existência, e no desenvolvimento. Institutos jurídicos. De acordo com o artigo 485, inciso 4. O que é que o artigo 485, inciso 4 é? Ele fala das chamadas sentenças terminativas. Sentenças que vão atacar o aspecto formal, não analisam o mérito. Então, os pressupostos, eles vão atacar no formal, para nascer e se desenvolver. Aí nós temos o quê? Pressupostos que são de existência e segundo a lei de Constituição, que vão influenciar nos sujeitos que são sujeitos da relação jurídica, autor, juiz e réu. Então, nós vamos ter os pressupostos de Constituição ou existências subjetivos. Além dos pressupostos de Constituição ou existência subjetiva, nós vamos ter um objeto. Qual é o objeto? Demanda. Então, o pressuposto de existência ou Constituição objetivo é a própria demanda. Então, tranquilo. No entanto, para que o processo se desenvolva, nós vamos ter que ter os pressupostos de desenvolvimento, ou seja, institutos que vão estar e influenciar no desenvolvimento do processo. E aí surge da mesma forma, tanto no aspecto subjetivo relacionado aos sujeitos, quanto no aspecto objetivo relacionado aos objetos. Então, nós temos pressupostos de desenvolvimento na visão do Fred Dias, requisito de validade. Por que ele diz que é requisito de validade? Porque dá valoração. Então, não seria pressuposto, porque ele não pressupõe, não vem antes. Ele vem quando o processo já se forma com relação e se desenvolve. E aí ele chama também subjetivos e objetivos. Os subjetivos são relacionados aos sujeitos. Nós temos, primeiro, juiz. Aquele juiz lá tem que ser competente. Aquele juiz lá tem que ser imparcial. Não pode nem estar impedido nem suspeito. Além do juiz competente, juiz imparcial, tem que ter as partes, que são sujeitos também, né? As partes têm que ser legítimas, tem o direito de pertencer a elas, lembrando que no Fred Dias ele tira lá da condição da ação e traz aqui como pressuposto. É o mesmo do artigo 17. Legitimidade é de causa ou legitimidade de agir. Além da legitimidade de agir, no artigo 70 do Código de Processo Civil, eu tenho a chamada capacidade processual ou legitimidade processual ou legitimidade de processo. Aquela parte legítima lá, ela tem que ter, Mário, a capacidade de estar em juízo, tá certo? De estar
estar em juízo, discutir os interesses dela em juízo. Se ela não tiver a capacidade plena, ela precisa, de acordo com o artigo 71, estar representada ou assistida. É o caso do menor que precisa para estar em juízo ou representado. Ou então o menor relativamente capaz que precisa estar assistido. Né? Então seria a hipótese do artigo 71. Aí nós vamos para a pergunta da doutora Cristina, artigo 75. O artigo 75, ele fala de uma ficção jurídica criada lá no direito civil. A pessoa física, o direito civil, ele só o que regulamenta os direitos e deveres da pessoa física. A pessoa jurídica, ele cria a pessoa jurídica. Ele criou, né? Então, essas são as situações do artigo 75. A pessoa jurídica, ela não anda sozinha. Ela precisa estar representada por alguém. Então, o artigo 75, Cris, ele fala de que forma eu vou representar as pessoas jurídicas. Além daquelas formas que ele vou representar as pessoas jurídicas, o artigo 75 traz algumas hipóteses do que a gente chama de pessoas formais. Ou seja, são entes despersonalizados, mas que merecem a proteção processual. É o caso da massa falida, é o caso da herança jacente e é o caso do espólio. Tá? Eles não têm personalidade jurídica plena, são entes, de acordo com o direito civil, despersonalizados. No entanto, eles podem sim buscar os seus interesses jurídicos em juízo. Apesar de não ter a capacidade plena, quando é que eu tenho capacidade plena? Quando eu tenho a legitimidade de causa e a legitimidade de processo. Eles, apesar de não ter a capacidade plena, certo? Eles precisam o quê? Estarem representados. É isso que diz o artigo 75, que eles precisam estar representados. E de que maneira eles são representados? Nessa hipótese, no 5, no 6 e no 7, eu tenho o que eu chamo de pessoas formais. Eles não têm, são despersonalidades, mas eles podem estar em juízo, ou seja, eles têm a capacidade processual. Apesar de não ser plena, totalmente, mas eles podem estar em juízo, porque a lei conferiu, o Código de Processo Civil, capacidade de eles estarem em juízo. Os deu, pela lei, a chamada legitimidade. É processo ou legitimidade processual. Pergunta aqui do Natan. Professor, pode representar um incapaz? Meu querido, se a pessoa jurídica pode representar um incapaz, o Código de Processo Civil, ele não veta, entendeu? A priori, depende se o capaz for sócio da empresa, se ele for possível, entendeu? O menor, se houver essa possibilidade, ele tivesse sido emancipado, algo nesse sentido. Em regra geral, não, entendeu, Natan? Só assim, se for algo muito específico. Mas, em regra geral, não. Ele precisa, de acordo com o artigo 71, ter alguém que representa. Até porque a pessoa jurídica é uma ficção jurídica. Como é que uma ficção jurídica vai representar outro que é incapaz? É dois cérebros, não querendo ali, entendeu? Então, em regra geral, não. Só se for uma situação muito específica. Eu nunca acompanhei, entendeu? Seria assim. Não é verdade? Então, pessoa jurídica é uma ficção. E o incapaz não pode. Né? Então, vamos fazer uma interpretação sistemática do artigo 71 e 75. A gente entenderia que não. Né, nessa situação. Ok, gente? Então, gente, boa noite, tá? Eu queria saber se alguém tem mais alguma pergunta para eu poder cancelar aqui a gravação e eu vou deixar em aberto se alguém tiver alguma pergunta.